Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Ebenezer Thiago, é um prazer conversar com você. Você está no Simplesmente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com relação à água. Eu confesso para vocês que era um dos meus receios e um dos medos que eu tive no processo cirúrgico, e em todas as consultas que eu passei, eu cheguei para todos os especialistas e falei assim: eu vou conseguir tomar água? Que era um medo que eu tinha e era algo que me afligia bastante. Será que eu vou conseguir tomar água na mesma proporção que eu bebia água anteriormente? Até porque antes da cirurgia eu ingeria muito líquido e bebia goles eternos e enormes de água. E aí eu tinha muito medo. No entanto, com o meu cirurgião, com o endócrino, com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com todos os médicos que eu passei, eu cheguei e questionei. Eu falei assim: eu vou conseguir beber água? E aí a resposta deles era que sim, mas que isso demoraria um certo tempo. Mas como era algo que eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria fazer em virtude das comorbidades, igual eu comentei nos vídeos anteriores do porquê eu resolvi fazer a cirurgia, eu encarei o desafio. E aí eu encarei esse desafio de muito mente aberta, né? Era algo que eu queria, era algo que eu precisava para o momento, então eu me permiti viver isso de forma mais tranquila, sem me preocupar tanto. E aí o desafio da água ele veio no momento que eu fiz a cirurgia. No dia da cirurgia eu estava de jejum, não podia ingerir nem líquido. Saindo do centro cirúrgico já tinha uma dieta líquida disponível para mim, e aí eu comecei a beber. No primeiro dia não tive problema com água, consegui beber, né, os golinhos pequenos, 20 ml, divididos em 3 goles, de acordo com o que fala da dieta líquida. Tem até um vídeo meu falando sobre a dieta líquida. E aí, no segundo dia também não tive problema. Depois a água não descia. Gente, não descia. Eu conseguia beber os caldos da dieta líquida, eu conseguia beber os isotônicos, né, que era permitido. Eu conseguia beber água de coco, por mais que eu não gostasse, era algo que descia. Mas a água in natura não descia. E isso foi me dando um certo receio, um certo medo. Eu falava assim: gente, eu preciso tomar água e eu não consigo. Como eu comentei com vocês, a gente não sente fome e aí também não sente sede, então você consegue ficar sem ingerir nenhum tipo de líquido ou sem comer na dieta líquida. Só que eu tinha para mim que eu precisava de água, né? E era algo que eu lutei tanto no pré-operatório e falei com todos os médicos que eu não conseguiria ficar sem água, que eu ficava assim: não, eu preciso beber água, eu preciso beber água. E a água não descia. E eu comecei a ficar nervoso com isso, e aí entrei em contato com o meu médico falou assim: olha, procura outras águas, né? Então faça teste com águas, aí você pode comprar qualquer água que você vai conseguir beber. E aí eu falei assim: nossa, mas eu vou ser refém agora do comércio de água, né? Eu vou ter que ficar comprando água para eu beber, né? Eu entendo que nesse processo de pós-cirurgia eu teria que ter alguns cuidados, mas eu não queria ficar refém da água comprada, né? Eu queria, por exemplo, pegar a água do filtro. Em casa nós temos filtro de barro, eu queria conseguir tomar água do filtro de barro. E aí eu fiz alguns testes, eu tomei algumas águas, mas independente da marca, não descia, né? Ela descia, mas descia pesada, e aí eu não sentia prazer nenhum em tomar água. Falei com o meu cirurgião de novo, falei assim: olha, eu não tô conseguindo tomar água. Ele falou assim: Thiago, tenta mudar o pH da água. Então eu comecei a saborizar as minhas águas. Então no período da dieta líquida eu tomei muita água saborizada. Então eu tomava água com morango, eu tomava água com limão, eu tomava água com canela, e aí você pode usar a sua criatividade. Eu tomava água com hortelã e pepino, eu tomava água com cravo. Então eu conseguia ingerir líquidos na forma de água, desde que eu saborizasse. Só que aí chega um momento que você pega e também fica de saco cheio de ficar saborizando água. E aí eu conseguia tomar as águas bem geladas. Então assim, eu gelava muito a água e conseguia ingerir de forma gelada.
né? Tem gente que congela e ficava chupando gelo, não era algo que eu gostava, até porque eu não gosto da água gelada ao ponto de doer o dente. Eu gosto da água mais em temperatura ambiente ou fresca, eu não gosto da água gelada. Mas foi uma solução que eu tive, né? Então, quando eu sentia sede, eu buscava saborizar as águas ou deixar sempre uma água gelada. E aí isso foi melhorando. Mas eu sempre trabalhei muito na minha cabeça que, de alguma forma ou de outra, eu precisaria voltar a consumir água. Até porque eu sentia falta de beber água, né? De chegar, pegar um copo e beber aquele copo inteiro. E aí eu trabalhava isso em mim. Eu falava assim, não, você vai beber água, né? Por mais que no momento, né, que eu estivesse bebendo a água não fosse uma sensação de total satisfação ou de prazer, era algo que eu tinha que trabalhar no meu organismo para que de alguma forma ele aceitasse aquele líquido. E foi aceitando. Hoje, tô com mais de 60 dias de cirurgia, eu tenho de alguma forma conseguido ingerir água do meu filtro de barro bonitinho, tenho conseguido beber água sem tanta dor ou sofrimento assim. Né? Claro que eu ainda não consigo pegar uma garrafa de 1,5 litro e beber 1,5 litro de água. 1,5 litro eu não consigo mesmo. Mas antes da cirurgia eu pegava uma garrafinha de 500 ml e bebia ela num único gole. Hoje eu não consigo fazer isso e também nem acho que isso seja saudável, né? Até porque você nem consegue sentir o prazer de tomar água. E aí nessa nova fase eu estou priorizando os prazeres de conseguir me alimentar. Então eu pego a minha garrafinha de água, eu estou tomando em média hoje, não estou tomando o suficiente, mas de líquido na forma de água, eu tenho tomado em média uns 2 litros de água. Pelo meu tamanho, eu precisaria tomar aí em torno de uns 3, quase 4 litros de água, né, de líquidos por dia, mas eu ainda não estou conseguindo. E mais uns 2 litros de água eu já consigo ingerir. E aí tenho andado com a minha garrafinha. Com relação ao tamanho dos goles, eles foram aumentando gradualmente de acordo com o que eu fui passando pelas dietas. Então, na dieta líquida eu tomava 20 ml de água dividido em 3 goles pequenos, então dava um golinho, repousava, dava outro golinho, repousava. E isso eu tomava de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos. Hoje eu já consigo pegar um copinho de 200 ml e beber em 2 goles, né? Então aumentou também o tamanho dos goles. Claro que se eu pego um copinho ou se eu pego a minha garrafinha e fico lá dando, eu vou conseguir beber. Só que na mesma velocidade que a água desce, ela volta. Eu acabo vomitando se eu não tomo cuidado na velocidade que eu ingiro a água. Isso também para qualquer alimento. Se por algum acaso eu como muito rápido, eu sofro alguns entalos e aí eu preciso vomitar, tá? Então minha dica com relação à água, né? Testa. Se você tem a disponibilidade de testar algumas águas, testa e veja aquela que o seu organismo vai absorver melhor nesse período, né? Então use aí qualquer água que você acha que vai dar certo e vai testando. Saborize também as águas, me ajudou bastante. E ela gelada também me ajudou bastante. E trabalhe na sua cabeça de que a água é essencial para você, independente de você estar no pré ou no pós-operatório, água é vida, né? Então a gente precisa ingerir água. Então trabalhe isso em você também. Eu trabalhei bastante isso em mim, até porque eu não queria ficar refém de ficar comprando água, uma vez que eu gosto bastante do sabor da água filtrada no filtro de barro. E aí eu queria priorizar isso também, então foi algo que eu trabalhei em mim, tá bom? Espero ter ajudado você em alguma coisa. É um prazer compartilhar as minhas sensações, as minhas emoções em referente à cirurgia. De verdade, muito obrigado por me permitir compartilhar com vocês essas experiências. Se inscreva no canal, é um prazer estar com você. Vamos construir essa rede de apoio, que a gente consiga de alguma forma se fortalecer nessa nova fase. Se você tem o desejo de fazer a cirurgia, tem alguns vídeos meus falando sobre qual foi os médicos que eu passei, quais foram os procedimentos que eu fiz, qual a cirurgia que eu fiz. E se você também está nessa mesma fase, manda uma mensagenzinha para mim, compartilha comigo como tem sido para você passar por essa pós-cirurgia, né? Me siga no meu Instagram, é simplesmente eu vou deixar aqui. Qualquer coisa, mande uma dúvida. Se eu não conseguir responder, a gente pesquisa, a gente se informa, tá? Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus.